E chegamos, sem dúvida nenhuma, num dos livros que eu mais gosto, juntamente com Romanos, o livro de Coríntios, uma carta onde Paulo nos traz muitas admoestações, né, como igreja, nos ensinando toda a liturgia, como fluir nos dons, nos ensina sobre o amor, tem muita coisa boa para a gente aprender aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Leandro Machado, esse é o projeto Bíblia um Ano, onde todos os dias nós lemos a Bíblia juntos para sermos inspirados por Deus. Se você é novo no canal, se inscreve aqui já, deixa sua inscrição, ativa o joinha, né, que escreve aqui nos comentários, né, pastor, cheguei chegando, bora lá crescer e avançar. Então já abre sua Bíblia aí, pega comigo, porque nós vamos de 1 Coríntios, capítulo de número 1, até o versículo de número 17, tá bom? E ele diz assim, ó: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, escrevo essa carta com o nosso irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser o seu povo santo, junto com todos em toda parte que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Que Deus nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz. Sempre agradeço ao meu Deus por vocês, pela graça que ele tem dado em Jesus Cristo. Por meio dele, Deus enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão, em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia do nosso Senhor Jesus. Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 10. Irmãos, suplico em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham um fim às divisões que existem entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos no mesmo pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Cloe me informaram os desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros dizem: eu sigo Apolo, e outros: eu sigo Pedro, e ainda outros: eu sigo a Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus, não batizei nenhum de vocês, exceto a Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanes, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não palavras de sabedoria humana, mas a cruz de Cristo, que não perde o seu poder. Então a gente percebe aqui algo muito legal, que é uma igreja que era abundante em dons, mas estava em carnalidade. A gente vai ver isso nos próximos vídeos aqui, onde Paulo vai puxar a orelha do povo de Coríntios, né? Bora lá então, né? 1 Reis, nós estamos vendo o que aconteceu com o povo de Israel. Salomão virou as costas e aí ele começa a perder o reino, né? O seu filho perde o reino. A gente vê uma série de conflitos aqui sendo estabelecido. O povo vira as costas para Deus, né? As tribos de Israel começam a se dividir, adoram bezerros de ouro. A situação não está muito boa aqui não. Então bora lá, 1 Reis capítulo 13, ele diz: Por ordem do Senhor, um homem de Deus vindo de Judá foi até Betel e chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: Altar, altar! Assim diz o Senhor: o menino chamado Josias nascerá da dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes do santuário, idólatras, que queimam incenso aqui. E sobre vocês serão queimados os seres humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal e disse a ele: O Senhor anunciou esse sinal: o altar se rachará e suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prendam ele. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição e ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito, uma mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: Por favor, peça ao Senhor seu Deus que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada e ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: Venha ao palácio comigo e coma alguma coisa. Eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: Mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não acompanharia. Não comeria nem beberia coisa alguma desse lugar, pois o Senhor me ordenou: Não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu para Betel e voltou para casa por outro caminho. Acontece que morava em Betel um profeta idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao seu pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta idoso lhe perguntou: por onde ele foi? Eles mostraram ao seu pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Selem o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai e ele montou. Ele foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore.
Pergunte-lhe, né? Você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus, venha em casa comigo, coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou, não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte para o mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu, também sou profeta como você, e o anjo me deu essa ordem da parte do Senhor, trago para casa com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, estava mentindo. Eles voltaram juntos, e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá, assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor seu Deus lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu, onde lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu próprio juramento para ele, seu próprio jumento, né? Para ele. E o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada com um jumento e o leão parados ao lado dele. Algumas pessoas que passaram ali viram o corpo estendido, com o leão parado ao lado, e deram notícia a Betel, onde morava o profeta idoso. Quando o profeta que o trouxe de volta soube o que havia acontecido, disse, é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor cumpriu sua palavra ao fazer que o leão atacasse e o matasse. Então o profeta disse aos seus filhos, selem o jumento para mim. E eles selaram o jumento. E o profeta foi e encontrou o corpo estendido na estrada. O jumento e o leão ainda estavam parados ao lado dele. E o leão não havia comido o corpo, nem atacado o jumento. O profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e o levou para a cidade para lamentar e sepultá-lo. Pôs o corpo em sua própria sepultura e lamentou por ele, exclamando, ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, o profeta disse aos seus filhos, quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Põe meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que o Senhor ordenou que proclamasse contra o altar em Betel é contra os santuários idólatras da cidade de Samaria, e certamente essa se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu de seus maus caminhos, continuou a nomear sacerdotes dentre o povo comum. Qualquer um que desejasse podia se tornar sacerdote dos santuários idólatras. Com isso, por causa desse pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face da terra. O salário do pecado é a morte e a destruição. Infelizmente, daquilo que é errado contra a Bíblia, uma hora ou outra vai dar errado. Por isso que a gente vê o pessoal vivendo de uma forma tão libertina, defendendo tantos pecados como se fosse verdade, alguns loucos querendo mudar a Bíblia aí, e querendo que a gente não pregue sobre algumas coisas. Mas, gente, nós vamos pregar a verdade, nós vamos falar da palavra de Deus, independente daquilo que os outros acham. O homem não tem poder de determinar o que a Bíblia diz. Muito pelo contrário, o homem deve se submeter àquilo que a Bíblia sempre nos ensina. Bora lá então aqui, começar um livro novo, Vamos ver aqui Joel, capítulo de número 1. Um livro também pequenininho, mas ao mesmo tempo poderosíssimo. Bora lá. Joel 1:1 diz assim: o Senhor deu essa mensagem a Joel, filho de Petuel. Ouçam, líderes do povo, ouçam os que habitam na terra. Em toda a terra tem uma história. Já aconteceu algo semelhante? Contem aos seus filhos o que aconteceu e que os seus filhos contem aos filhos deles. Transmitam essa história de geração em geração. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores e depois deles os gafanhotos destruidores. Despertem, chorem, bêbados, lamentem vocês que tomam vinho. Todas as uvas estão arruinadas, todo o seu vinho doce acabou. Uma nação imensa invadiu a minha terra, um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como leões, suas presas como da leoa, destruiu minhas videiras e arruinou minhas figueiras, arrancou toda a sua casca e destruiu seus galhos, ficaram esfolados. Chorem como a moça vestida de luto que lamenta a morte do noivo, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso, os sacerdotes estão de luto, aqueles que servem na casa do Senhor choram, os campos estão arruinados, a terra está desolada, o trigo está destruído, as uvas secaram e o azeite acabou. Desesperem-se, agricultores, lamentem, vocês que cuidam das videiras, chorem, pois o trigo e a cevada e todas as colheitas nos campos estão arruinadas. As videiras secaram, figueiras murcharam, as romãzeiras e as palmeiras macieiras e todas as árvores frutíferas secaram, e com elas murchou a alegria do povo. Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem vocês que servem diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de panos de saco, vocês que servem ao meu Deus, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor seu Deus. Convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Tragam os líderes de todos aqueles que habitam na terra para o templo do Senhor seu Deus, e ali clamem a ele. O dia do Senhor está próximo, o dia que virá a destruição da parte do
Todo-Poderoso, dia terrível, ou como terrível será. Nosso alimento desaparece diante dos olhos, já não há alegria e exultação na casa do nosso Deus. As sementes morrem na terra seca, as colheitas de cereal se perdem, os celeiros estão vazios, os armazéns agora abandonados, como os animais estão gemendo de fome. As manadas de gado vagam confusas, pois não encontram pasto. Os rebanhos de ovelhas agora sofrem. Socorro, Senhor! O fogo devorou os pastos do deserto e as chamas queimaram as árvores do campo. Até os animais selvagens clamam a ti, pois os riachos secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. A gente vê aqui uma grande desolação, uma grande destruição mais uma vez, né? E o profeta chamando o povo para um arrependimento, chamando o povo, né, para de fato se dobrar diante do Senhor e para que ele de fato faça algo. E a gente vai ver o capítulo de número 2, nosso próximo vídeo, que é um capítulo muito conhecido, né, onde o profeta vai começar a anunciar coisas que irão acontecer no futuro. E aí, cresceu, aprendeu alguma coisa no dia de hoje? Eu tenho certeza que sim. Então já coloca aí embaixo o que é que você aprendeu, o que mais te chamou a atenção. Coloca uma frase que marcou o seu coração ou um versículo. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Eu declaro mesmo, Pai, o favor vindo do alto, cobrindo a vida dos meus irmãos, que nós possamos nos portar de forma fiéis, Pai, de forma grata, assim, Pai, honrar o teu nome em tudo aquilo que nós vamos fazer. Obrigado mesmo, Pai, por dias gloriosos na nossa casa, no trabalho, na nossa saúde, se cumprindo, Pai, as verdades da palavra. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama e eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.